Olha só, o Jair Bolsonaro está perdendo seguidores na internet, o que é apenas esperado, né? Evidentemente, né? Qualquer um que tem rede social sabe como é que é. Se você para de postar coisas numa rede social qualquer, com o tempo aquela rede vai morrendo, os servidores vão saindo, porque as pessoas encerram as contas, às vezes as próprias redes sociais elas costumam também, se ficar muito tempo inativo, ela vai tirando os seguidores e coisa e tal. O YouTube faz isso, tá? Depois dá uma checada se você está inscrito no meu canal ainda, porque o YouTube de vez em quando tira a inscrição das pessoas do meu canal por conta de que muito tempo passou, a pessoa, se não mudou nada, ela vai lá e tira a inscrição da pessoa. Então, isso é natural de acontecer, né? Tem as pessoas também que fecham as contas, né? Que deixam de fazer contas e coisa e tal. Então, é natural que com o tempo você perca seguidores se você não tem uma rede social ativa. O erro dessa matéria da Veja aqui é que coloca a coisa como se fosse culpa do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro está sofrendo um processo de censura absurdo, ele está proibido de falar nas redes sociais, até de ter alguém de relações públicas para continuar as redes dele, tá? Tá proibido de mexer na rede social de toda forma. É um absurdo esse tipo de coisa que só mostra o quanto que o Alexandre de Moraes, o Lula e o pessoal da esquerda tem medo do Bolsonaro. Ou seja, isso não é uma morte digital, isso é um assassinato digital, isso é um homicídio digital. Né? Não é culpa do Bolsonaro o que está acontecendo, é a imprensa tradicional socialista, junto com Alexandre de Moraes e a esquerda, que está calando ele na marra. Né? E também mostra que no momento que essa injustiça acabar, que o Bolsonaro for livre da prisão, em muito pouco tempo ele vai recuperar as redes sociais dele, vai recuperar os seguidores da mesma forma, porque simplesmente esse pessoal aqui da Veja adoraria ter 1% da capacidade de comunicação do Bolsonaro na rede social. Né? Vamos entender isso daqui, o absurdo que é isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Ricardão do Catete, Peter é o Sherlock Holmes do Pokémon GO, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, a Veja faz uma notícia que é basicamente uma constatação que era óbvia na verdade. Né? Jair Bolsonaro está perdendo seguidores na internet e enfrenta um processo de morte digital. O problema todo é o seguinte, perder seguidores na internet é verdade. Morte digital, eu não sei não, tá? Porque se você olhar aqui o número de seguidores dele, olha só, ele tem um número que caiu de 68,5 milhões de seguidores, somando todas as plataformas, caiu para 67,7 milhões de seguidores. Ele perdeu 800 mil seguidores em mais ou menos aí uns 9, 10 meses que ele está proibido de usar a internet. Se você pegar aqui o último post dele, foi em 17 de julho de 2025, tá? E depois disso ele foi proibido e depois foi condenado e não sei o que lá. Ou seja, na verdade já estamos praticamente um ano do Bolsonaro proibido de usar a internet. Né? Isso é um absurdo por uma série de aspectos. Ele poderia, por exemplo, contratar alguém para cuidar das redes sociais dele, enquanto ele não pode fazer, mas o Alexandre de Moraes não permite isso. Então, ou seja, as redes sociais do Bolsonaro... Aliás, eu estou deixando aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem todas as redes do Bolsonaro. Aqui no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no TikTok. Se você tiver conta em qualquer uma dessas redes, você pode clicar aqui e se inscrever nesses canais para ajudar um pouco o Bolsonaro. Né? Assim, eu não acho importante, isso não é algo que vai fazer diferença, porque como eu expliquei para vocês, isso é natural. Se você fica sem postar coisas na rede social, naturalmente vai diminuir um pouco ao longo do tempo. Mas se você seguia Bolsonaro antes, você pode dar uma checada se ainda está seguindo lá, se a sua conta ainda está seguindo a conta do Bolsonaro. Né? De qualquer forma, o importante é isso. No momento que Bolsonaro sair da cadeia, tiver a liberdade dele restaurada, como fatalmente vai acontecer, porque ele é um preso político, ele é um injustiçado óbvio nessa história aí do Alexandre de Moraes, né? Então ele claramente vai recuperar esses seguidores com muita facilidade, muito rapidamente ele vai restaurar isso daí, né? Aí ele fala aqui, ó, em novembro, a Veja mostrou que Jair Bolsonaro, mesmo preso, condenado com suas redes sociais bloqueadas pela justiça, continuava ganhando seguidores na internet. O presidente não posta mensagens desde 17 de julho do ano passado por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Seus perfis, no entanto, estão abertos, o que rendia interações e curtidas de publicações antigas.
Nos últimos meses, ao que parece, os perfis do ex-presidente foram sendo abandonados aos poucos, né? Ou seja, o que ele está dizendo é, num primeiro momento, o Bolsonaro continuava crescendo por inércia. Também é natural isso acontecer, né? Vídeos no YouTube, por exemplo, ainda tem vídeos meus aqui de meses para trás que a pessoa de vez em quando aparece lá e vê. Mas à medida que vai passando o tempo, naturalmente as pessoas não têm novidade nenhuma, acaba diminuindo a interação, né? Aqui, ó. Aí, o que eles estão querendo dizer aqui é que não, que tá vindo agora o pessoal não gosta mais do Bolsonaro, agora estão abandonando o Bolsonaro. Não, meu amigo, o que acontece é justamente que passou o tempo, né? A conta dele vinha crescendo constantemente, crescendo mais do que o Lula, crescendo mais do que a Veja, diga-se de passagem, e no final das contas ainda cresceu um pouquinho por mais um tempo, mas depois é natural, as contas não estão operando mais, isso acontece, né? E aqui, ó, nos últimos meses, ao que parece, os perfis foram sendo abandonados aos poucos, dizendo que foram abandonados pelas pessoas. Não, não foram abandonados pelas pessoas, foram proibidos pelo Alexandre de Moraes de funcionar. É isso que é a maneira correta de falar. Foram absurdamente censurados por um crime que não aconteceu, algo que não teve nada a ver. Esse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não tem nenhuma lógica esse golpe que eles acusam o Bolsonaro, né? Aqui, ó, pelo menos 800 mil internautas deixaram de seguir Bolsonaro nas redes sociais desde o final do ano passado. Em novembro, se ele tinha 68,5 milhões de seguidores nas redes, Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok, número que caiu para 67,7 milhões. Então, como eu falei para vocês, isso é natural, é um processo natural de acontecer. No final das contas, a queda foi até pequena se você considerar o tamanho da audiência dele, né? A perda de seguidores nas redes sociais é vista por políticos e influenciadores como uma espécie de processo de morte digital. Pois é, mas é uma morte digital que não está acontecendo por vontade das pessoas, está acontecendo porque o Jair Bolsonaro foi censurado pelo Alexandre de Moraes, foi preso indevidamente para ele, né? Como definiu no ano passado o deputado Nicolas Ferreira sobre o impedimento de Bolsonaro acessar as redes. Com a proibição, o ex-presidente desaparece, some, afinal de contas, quem não está nas redes sociais não está no mundo. É uma maneira de apagar as pessoas. O problema que esse pessoal esquece é que é uma maneira temporária de apagar as pessoas, porque quando essa injustiça for refeita, o Bolsonaro vai voltar, e vai voltar com muita força, né? Ou seja, a Veja coloca a coisa como se fosse culpa do Bolsonaro estar sumindo, como se as pessoas estivessem abandonando o Bolsonaro, né? Aí, olha só o que eles trazem aqui, ó. Estudiosos tentam encontrar explicações para a mudança de comportamento dos seguidores. Não tem mudança de comportamento, isso é natural, todo mundo que trabalha com rede social sabe. Se você abandonar uma conta em qualquer plataforma social, com o tempo ela vai diminuindo, porque as pessoas vão fechando contas, vão trocando de contas, enfim, as próprias plataformas tendem a desligar as pessoas, as inscrições das pessoas, então, ou seja, é natural isso acontecer, né? Não é que as pessoas estejam se afastando do Bolsonaro, né? Aí é lógico, a antropóloga petista que eles chamaram aqui disse que não, porque teve a condenação do Bolsonaro e depois teve o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Cara, esse pessoal, bicho, só na cabeça deles que isso é o ponto relevante do Bolsonaro, né? Ao contrário, o Bolsonaro nunca teve tão em vista por conta do Pix, que foi criado pelo Bolsonaro, né? E está sendo muito discutido agora. Chega a ser engraçado que a única coisa que o Lula realmente consegue usar de programa social do governo como coisa positiva é o Pix, que foi criado pelo Bolsonaro, né, que não foi criado pelo Lula, né? Enfim, aqui, ó, as referências de Jair Bolsonaro nas redes têm sido mantidas pelos filhos e coisa e tal, que vai concorrer uma vaga ao Senado por Santa Catarina. Ele postou recentemente uma mensagem para protestar contra o encarceramento do pai. É extremamente revoltante ver inocentes privados de sua liberdade enquanto há criminosos soltos, alguns chegando a defender facções como o PCC e o Comando Vermelho, que está falando do Lula, evidentemente, né? E a incentivar a morte contra quem combate essas organizações, escreveu o vereador, né? Aí, ou seja, a Veja está colocando aqui, não, que as pessoas estão abandonando o Bolsonaro, né? Repara, esse pessoal, quando o Bolsonaro era presidente, eles achavam que só tirar o Bolsonaro da presidência, que acabou, não, o Bolsonaro só existe, só tá grande desse jeito porque ele é presidente, ele dá dinheiro pro gabinete do ódio, não sei o que lá e coisa e tal, né? Tiraram da presidência e continuou o Bolsonaro do mesmo jeito. Aí não, temos que tornar ele inelegível, não vamos tornar ele inelegível, não sei o que lá, tornar o cara inelegível no processo mais rápido de inelegibilidade da história do TSE. Nunca teve uma inelegibilidade decretada tão rapidamente. Olha só, o Cláudio Castro foi decretado inelegível agora, em 2026, por coisas de 2022. Levou 4 anos para o TSE julgar o caso do Cláudio Castro. O Bolsonaro, eu fui... Passa o papel aí, carimba o papel aí, inelegível, pronto. Adiantou alguma coisa? Porra nenhuma, o pessoal continuou gostando do Bolsonaro do mesmo jeito, continuou crescendo nas redes sociais do mesmo jeito. Acusaram ele de importunar baleia, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, joias e não sei o que.
falsificar cartão de vacina, roubar mexerica, acusaram ele de tudo. Nada importou no final das contas, né? Aí tiveram que inventar esse golpe do Alexandre de Moraes aí, de dizer que ele estava lá em Miami, na Disney, e deu um golpe à distância no Brasil e não sei o que lá, sendo que ele não fez em momento algum, que perdeu a eleição. Uma semana depois já estava instituído o gabinete de transição de governo, com o pessoal trabalhando para fazer a transição de governo. Que porra de golpe é esse que tem gabinete de transição de governo? Que tentativa de golpe é essa, né? Ou seja, uma coisa totalmente sem sentido, né? Mas prender o cara, e olha só, de novo, no processo mais rápido criminal do mundo, da história da humanidade, esse processo do Bolsonaro aí, de condenação dele, foi denunciado em novembro e condenado em setembro. Por quê? Porque tinha que ser antes das eleições, não pode não, tem que ser antes das eleições, eu não sei o que lá. Olha o absurdo disso, né? Ou seja, essa injustiça toda, isso vai ajudar o Bolsonaro a crescer de novo nas redes sociais mais adiante, né? Isso não é uma coisa nova. Eles já estavam planejando isso aqui. Olha Malu Gaspar falando aqui. Ó. Depois de prisão, aliados do Bolsonaro temem a morte digital. A esquerda estava... agora o Bolsonaro vai morrer. Agora, sem acesso à internet, o Bolsonaro vai morrer. Isso aqui é antigo, aqui, ó, 2/6/2025, né? Porque é lógico, foi a maneira que eles arrumaram para matar o Bolsonaro. Agora, sem rede social, não tem como ele crescer na rede social. O problema que esse pessoal não percebe é que o Bolsonaro continua ativo na cabeça das pessoas, tá? E quando ele voltar à liberdade, certamente ele vai voltar com muita força. E mais do que isso, se ele está diminuindo os seguidores na rede social, porque as redes sociais estão paradas, né? Não tem coisa, o Flávio Bolsonaro começou a crescer e muito com a candidatura dele e tem tudo a crescer mais ainda quando for presidente do Brasil a partir do ano que vem. Ou seja, eles achavam que dessa forma iriam matar o Bolsonaro, eles criaram um outro Bolsonaro, o próximo Bolsonaro já está aí. E essa é a dor deles nessa história toda, né? Falharam completamente nessa história. E é lógico, né? A prisão do Bolsonaro é uma coisa ruim pra caramba, atrapalha as articulações políticas, atrapalha todo o grupo bolsonarista, mas no final das contas, se eles estão achando que isso vai ser suficiente para destruir o Bolsonaro, estão errados. Da mesma forma que tirar ele da presidência na base do dedão na balança não funcionou, que decretar a inelegibilidade dele não funcionou, que arrumar um monte de crime aleatório não funcionou, do que esse suposto inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes aí também não funcionou, proibir o Jair Bolsonaro de acessar as redes não vai matar o bolsonarismo, que é o sonho dourado desse pessoal, né? Então isso daí, galera. E se você, como eu, resolveu dar uma checada se as suas contas ainda estão seguindo o Bolsonaro, não deixe de fazer isso, né? Não vai mudar muita coisa, tá, gente? Porque isso é dinâmica de rede social mesmo. Se você para, tende a diminuir. Mas só para ficar com a consciência tranquila, que pelo menos por minha culpa não foi, então aqui na descrição do vídeo tem todas as redes aqui do Jair Bolsonaro para quem quiser se inscrever de novo ou checar a sua inscrição por lá, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.